Olá, tudo bem? Eu sou Ezio Caixeta e hoje vamos mostrar aqui na Playzone History um pouco da história da TV, como ela surgiu e como ela chegou ao Brasil. Então vamos comigo embarcar nessa história? A história da televisão começou no início do século XX por meio de experimentos realizados por diferentes inventos. Seu desenvolvimento se deu graças a uma série de outros avanços tecnológicos que estendiam desde o século XXI. Você, o Brasil e o mundo ligados via satélite. Jornal Tupi. O panorama político, econômico e científico. Os problemas da comunidade. O esporte comentado por quem entende. Jornal Tupi. Você mais perto dos acontecimentos locais, nacionais e internacionais. Jornal Tupi. 1 hora de duração. Estreia, segunda às 7. As primeiras transmissões de televisão começaram a ser realizadas na década de 1930 em diferentes países da Europa e nos Estados Unidos. A popularização da televisão se deu a partir da década de 1950 nos Estados Unidos, mas aqui aconteceu somente na década de 1970. A primeira emissora de televisão do Brasil foi a TV Tupi, inaugurada em 1950. Voltamos a apresentar Programa Flávio Cavalcante. Sucesso, vamos conferir? Essa música, senhoras e senhores, está nas paradas. Merece continuar? O júri vai decidir sobre se deve ou não, ouvindo a dupla Dom e Ravel. Acontece que em uma das campanhas do governo se fala muito em agricultura, dizendo até que plante que o João garante. Dom e Ravel aproveitaram o motivo para essa música intitulada Obrigado ao Homem do Campo. Aqui estão Dom e Ravel, letra e música deles. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. A televisão é sem dúvidas uma das invenções mais significativas da história recente da humanidade, tornando-se o meio de comunicação mais importante do mundo na segunda metade do século XX. O surgimento não foi o resultado exclusivo do esforço de uma pessoa, mas sim de uma série de avanços científicos que foram sendo conquistados aos poucos. Porém, nós brasileiros que temos por vocação e devoção o futebol no sangue, sabemos que nem tudo está perfeito. Possivelmente não haverá um só torcedor em todo o Brasil que não tenha críticas à seleção, ou melhor dizendo, ao seu comando. Muitos reclamam injustiças nas convocações. Outros anotam erros na preparação física e notadamente na esquematização tática, como também a escalação para os diversos jogos, treinos, sem chegar a uma definição. O ponto de partida foi a descoberta de um elemento químico chamado selênio, que poderia ser usado para transmitir imagens em movimento. Esse fato foi realizado por Paulo Nippon, que em 1884 inventou um disco cheio de pequenos furos que transmitiam imagens quando a luz passava por eles. No entanto, para que isso fosse possível, a humanidade precisou descobrir as capacidades fotocondutoras do selênio. Vamos falar agora da popularização da televisão. As transmissões televisivas começaram a serem realizadas na década de 1930, com os destaques para a BBC, com transmissão internacional, o que para padrões da época era considerado uma transmissão de alta definição. Nesse momento, Jornal Nacional.
Hilton Gomes leram as primeiras notícias do Jornal Nacional. Entre elas, o aumento da gasolina. Dizia a notícia: a gasolina azul passa agora a 48 centavos e a comum para 39 centavos. O presidente Costa e Silva tinha sofrido uma crise circulatória dias antes. O jornal deu o boletim médico que era bom. O presidente estava lúcido e se alimentando bem. A primeira edição do Jornal Nacional mostrou a junta militar que assumiu o governo com a doença do presidente Costa e Silva. O almirante Augusto Rademacher, ministro da Marinha. O general Lira Tavares, ministro do Exército. E o marechal do Ar, Márcio de Souza Mello, ministro da Aeronáutica. A morte do grande pugilista americano Roque Marciano foi ilustrada na época com este filme. São cenas de arquivo que mostram Roque Marciano simulando uma luta com o ator Bob Hope no Madison Square Garden. O primeiro Boa Noite do Jornal Nacional teve a assinatura de Pelé. Foi com este gol que classificou o Brasil para o Tri no México. Brasil 1, Paraguai 0 no Maracanã. Transmissões também foram realizadas em outros países da Europa, como a Alemanha e a França. No caso dos Estados Unidos, a primeira transmissão aconteceu em 1939. A União Soviética também realizou sua primeira transmissão televisiva nesse período, concretizando-a em 1938, com o início da Segunda Guerra Mundial. O único país europeu a manter suas transmissões de televisão foi a Alemanha. Transmissões também foram realizadas em outros países da Europa, como a Alemanha e a França. No caso dos Estados Unidos, a primeira transmissão aconteceu em 1939. A União Soviética também realizou sua primeira transmissão televisiva nesse período, concretizando-a em 1938, com o início da Segunda Guerra Mundial. O único país europeu a manter suas transmissões de televisão foi a Alemanha. Televisão no Brasil. A chegada da televisão no Brasil se deu na década de 1950, sendo um feito realizado pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand. Esse jornalista, fundador e proprietário dos Diários Associados, uma empresa responsável por veículos de comunicação, imprensa e por rádio, decidiu fundar a Rede Tupi de televisão, conhecida como TV Tupi, em 18 de setembro de 1950. Uma hora de duração. Estreia, segunda às 7. A TV Tupi foi a primeira estação de televisão da América do Sul e era transmitida na cidade de São Paulo, no Canal 3, para incentivar o negócio em que estava investindo.
Assis Chateaubriand comprou 200 televisores e trouxe-os para o Brasil. Alguns desses aparelhos foram instalados pela cidade de São Paulo para que a população pudesse ter acesso às transmissões da TV Tupi. ZYV 851 45 anos de história, 45 anos de cultura. Novembro de 1989, livre trânsito. Praça da Paz Celestial era palco de uma manifestação. 45 anos de história, 45 anos de cultura. A primeira transmissão se iniciou às 17h30 do dia mencionado e contou com a frase de abertura anunciada por Sônia Maria Dulce, com 6 anos de idade na ocasião. A frase era, abre aspas, "Boa noite, está no ar a televisão brasileira", fecha aspas. Em 20 de janeiro de 1951, a televisão chegou ao Rio de Janeiro por meio da TV Tupi do Rio. Oficialmente, a televisão em cores só chegou aqui no início da década de 1970. A primeira transmissão oficial em cores em nosso país aconteceu somente em 19 de fevereiro de 1972, com imagens transmitidas do Rio Grande do Sul. Esse foi o vídeo sobre a televisão.